Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Hoje é quarta-feira, dia 28 de outubro de 2020, o Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 6, versículo do 12 ao 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar planto. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos mostra Jesus escolhendo os seus discípulos. Era tradição os discípulos escolherem os seus mestres, mas aqui é Jesus que escolhe cada um daqueles que iria conviver com ele, iria participar das suas intimidades, dos seus ensinamentos mais próximos. Seriam aqueles que estariam reunidos para receber o Espírito Santo, seriam aqueles que anunciariam ao mundo todo o Evangelho a toda criatura, os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus escolhe com amor, com essa intimidade que Jesus tem com o Pai. Por isso que essa escolha precisaria ter essa intimidade com Deus. Jesus no Evangelho nos diz que passou a noite toda em oração e ao descer, ao amanhecer, chamou esses discípulos e escolheu esses 12. Esses 12 eram os mais instruídos, eram os mais capacitados, eram pessoas judeias, faziam parte do Sinédrio, eram doutores da lei, eram mestres da lei? Não, eram pessoas simples, muitas pessoas pecadoras, de pecados graves, que eram condenadas pelos fariseus, como por exemplo Mateus, que era cobrador de impostos, que era Levi, que se torna Mateus, o evangelista. Então, eram pessoas simples, comuns, pescadores como Pedro, Tiago, João, André, eram pescadores, pessoas simples, que para poder que Jesus pudesse revelar o reino de Deus, que eles fossem responsáveis de anunciar esse reino de Deus a outras pessoas. Aí se dá a sucessão apostólica, porque Jesus deu ao nome desses discípulos de apóstolos, ele os chamou de apóstolos, aqueles responsáveis por retransmitir aquilo que irão aprender para até os dias de hoje. E Jesus continua escolhendo essas pessoas, continua nos chamando a fazermos parte da sua igreja, a fazermos parte do seu ministério, continuar anunciando a boa nova, anunciar o reino de Deus, anunciar a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia e o perdão. Jesus deu os mesmos poderes que Jesus tinha aos seus discípulos de curar as doenças, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios.
esse poder repassado à igreja através dos sacramentos. Portanto, meus irmãos, que nós tenhamos a graça da nossa igreja ser fundada em Cristo, em Pedro, como Jesus funda a sua igreja. Em 2000 anos nós temos essa tradição apostólica, essa tradição que vem desde Jesus, passa pelos seus discípulos e de geração em geração chega até cada um de nós esse anúncio da Boa Nova. Que nós possamos ser discípulos fiéis, como os discípulos quase todos perderam a sua vida, menos João, o evangelista. Então, se necessário for, que a nossa vida seja oferecida verdadeiramente a esse reino de Deus que anuncia essa boa nova, essa graça abundante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.